Olá, gente, bom dia, bom sábado, espero encontrá-los bem, tá certo? A gente vai iniciar agora uma conversa, né, sobre as raízes da hermenêutica filosófica. Eu ministro essa aula na graduação, mas eu acredito que boa parte, né, das aulas de hermenêutica, elas acabam não tendo tanto tempo para explorar esse conteúdo. E aí eu acho que na especialização, portanto, a gente pode aproveitar, né, para aprofundar e para poder discutir um pouco sobre como a gente foi construindo esse aparato teórico-metodológico para garantir mecanismos eficientes de interpretação para o direito, tá certo? Então, nesse momento da manhã, né, agora, de sábado, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, vou projetar aqui para vocês os nossos slides e começamos, então, a nossa discussão. Gente, espero que estejam visualizando bem. Quando a gente trata, né, de hermenêutica, como a gente discutiu ontem à noite, as pessoas, elas relacionam logo ao ato de interpretar, né, tratam quase como que sinônima, né, essa expressão hermenêutica e interpretação. E muitas vezes a ideia de uma interpretação adequada, a interpretação correta, a melhor interpretação seria aquela que revelaria a verdade. No entanto, né, gente, a verdade, filosoficamente falando, é algo inatingível, é algo que nós jamais conseguiremos alcançar. E aí eu vou trazer aqui para vocês um texto curtinho, né, faz referência a essa imagem, acredito que a maioria de vocês deve conhecer, mas é só para que a gente possa iniciar aqui a reflexão, tendo um elemento, né, lúdico de imagem para nos ajudar a entrar aqui no clima da aula. Então, reza uma lenda do século XIX que um dia verdade e mentira se encontraram e a mentira disse à verdade: está um dia tão bonito, né? E estava, de fato, um dia bonito. Passaram um tempo juntas e chegaram até um poço. A água está tão agradável, por que a gente não toma um banho juntas, né? Sugere a mentira à verdade. E a verdade, embora reticente, toca na água e vê que a água realmente estava agradável. Então, mentira e verdade se despem e entram na água. Mas, de repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade salta do poço, corre todos os lugares para encontrar a mentira, recuperar suas vestes. O mundo, confrontado com a nudez da verdade, revira os olhos com desprezo, com raiva. Então, a verdade volta para esse poço e desaparece para sempre para esconder a sua vergonha. E desde então, a mentira percorre o mundo com as roupas da verdade, satisfazendo os caprichos das pessoas e das sociedades, e o mundo continua a recusar-se a encarar a verdade nua. Então, é só para que a gente reflita um pouco, né, de que, embora essa verdade seja inatingível, seja inalcançável do ponto de vista filosófico, né, há que se haver uma mínima garantia de que aquilo que nós vamos trazer na atividade de interpretação e especialmente de aplicação do direito tenha compromisso, pelo menos com a ética, com uma verdade real, com uma aproximação de uma outra abstração, né, tão utópica quanto a verdade, que é a justiça. Então, a hermenêutica, nesse sentido, ela se apresenta para nós, né, como esse instrumento que, por mais que não vai ser capaz de nos fazer interpretar a tal ponto que a gente descubra a verdade, mas que a gente se aproxime ao máximo da solução mais adequada ao caso concreto, né? Por isso que essa ideia de interpretar, né, vem de interpretare, interpenetrar, penetrar o mais profundamente, né, na realidade. Então, o intérprete, ele é esse intermediário entre a realidade que está sendo interpretada, no caso, né, a obra, a legislação, a jurisprudência, e a comunidade humana. Então, tudo que é apreendido, tudo que é representado pelo sujeito cognoscente vai depender de práticas interpretativas, né? Nada estará
fecho da interpretação. Diariamente, nós realizamos inúmeras interpretações, né? A gente fala com alguém e será que o conteúdo da mensagem está sendo bem compreendido, né? Por mais que a gente se esforce, às vezes, para apresentar da forma mais agradável, mais clara possível, é altamente capaz que a outra parte compreenda de forma inadequada, às vezes isso gera um clima de tensão. Então, a hermenêutica, por isso, nessa atividade de favorecer a atividade interpretativa, e aí eu me refiro à hermenêutica jurídica, né? No campo das nossas práticas de trabalho cotidianas, ela é inclusive um instrumento a favor desse sentido de pacificação, né? Aí eu lembro do Perelman, né, que diz que a finalidade da argumentação jurídica é que a gente se livre de um estado ditatorial, né, que a gente se livre da violência. Porque se a gente não consegue dialogar, se a gente não consegue se entender dentro do contexto do discurso dissertativo argumentativo, só nos restará, portanto, estabelecer relações, né, de submissão e de ação através da violência física. Tanto que toda a nova retórica, né, construída depois de 1945, ou seja, aquele trauma de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, de fascismo, de regimes totalitaristas, é toda uma ideia de interpretação e de construção do direito e de argumentação jurídica que favoreça a pacificação, a harmonização das relações sociais. Então, uma boa interpretação é, sem dúvida, um bom caminho para uma aplicação capaz de promover a harmonização social. Então, aqui são algumas piadinhas bobas, básicas, para a gente ir entrando aí no clima, né? Você vê, precisa-se de homens-bomba. Alguém interpretou esse homem-bomba aí no sentido de um terrorista, né? De alguém que possa realizar um atentado, mas teve alguém que pensou aí no terrorista como alguém bombado, né, como alguém que, aliás, desculpa, alguém pensou aí no homem-bomba não como terrorista, mas como alguém que é muito forte, né, que toma bomba. Então, a ideia, portanto, veja bem, são tantas interpretações que dessa interpretação a gente ainda pode tirar outras, né, por exemplo, nossa, que tirinha, que piada, que cenário aqui que foi criado nesse desenho misógino, aliás, desculpa, que cenário preconceituoso, né? Que cenário que cria aí, olha a roupa do homem-bomba, né? Então, o terrorista só pode ser alguém ligado à cultura oriental. Me parece que existem elementos aí que tendem a caracterizar, né? Esse tipo de população é uma tirinha que tem aí traços de xenofobia. Então, veja que de uma tirinha, de uma simples frase, nós podemos desdobrar milhares, centenas de interpretações, né? Que foi? Nada. Que foi? Nada. Nada. E olha a ideia aí de nada, né? O nada não é, tá tudo bem, não é nada, fica tranquilo, mas é nada antes que venha alguém aí e te engula. Então, isso nos leva a refletir que jamais o texto escrito, a norma positivada, a jurisprudência, a norma legal, por mais que seja bem trabalhada, bem produzida, fruto de um processo legislativo eficiente, jamais terá o condão de levar à perfeita interpretação. Porque aqui toda a diferença estaria na entonação. Se a gente trouxesse para a nossa realidade, toda a questão estaria em quem iria interpretar, em como essa interpretação iria ser realizada. Então, não existe, né, mais espaço, ou pelo menos na maioria dos casos, espaço para uma interpretação exegética, gramatical, encontrar no texto a solução ideal. O contexto social, político, ideológico, cultural é que certamente favorecerá a melhor interpretação. Né? Uma outra tirinha, né, que pode favorecer aí uma interpretação que pode levar a uma misoginia, ou que pode levar aí uma crítica a essa ideia, a esse preconceito, a essa representação de loira, né, que a loira não é inteligente. Pega o meu carro, por favor. Céu tá cinza, né? Ah, não, até que o céu tá azul.
Então, é toda uma ideia, né, simples, é uma tirinha de jornal, é uma tirinha de gibi, de revista, de repente, mas toda a interpretação está carregada de símbolos, está carregada de um imaginário, está carregada de representações. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria que a gente pudesse conversar, né, retomando aí os conceitos que a gente trabalhou ontem, né, sobre representação e imaginário. Então, espero que tenha ficado clara, né, essa ideia de que a representação não corresponde à verdade, mas ela apenas é e não é, ao mesmo tempo, a coisa que se está tentando criar de forma cognoscente. Como a gente já tratou disso ontem, então eu vou pular para cá, para que a gente possa tratar, então, sobre a hermenêutica como esse processo, como essa teoria da exegese bíblica, como essa metodologia filológica, como essa base metodológica, como esse sistema de interpretação que vai nos permitir descobrir, penetrar de forma profunda nessas representações e no imaginário para que a gente se aproxime ao máximo possível de soluções jurídicas agradáveis, de soluções jurídicas justas, de soluções jurídicas adequadas aos casos concretos. Então, conceituar a hermenêutica, né, como a gente tratou ontem, é praticamente impossível, ela pode ser caracterizada de diversas formas, a depender de qual é o sentido, né, de qual é a visão que a gente está ali tentando utilizar. É correto dizer que a hermenêutica é uma teoria da exegese bíblica? Sem dúvida, né? Está aí a reforma protestante que resgata esse conhecimento para uma melhor interpretação ou para a interpretação mais adequada do texto bíblico. Ela pode ser considerada uma metodologia filológica geral? Sim, porque é nessa busca por essa origem, por essa construção das palavras dentro dos contextos culturais que a gente pode também chegar a uma proximidade com o sentido real daquilo que se está sendo manifestado na linguagem escrita. Ela é uma ciência da compreensão linguística, sem dúvida, né? Essa linguagem sem a qual o direito não existe precisa ser interpretada. E a hermenêutica, sim, é uma ciência que se propõe a isso. E é nesse sentido, né, que essa é uma base metodológica dessa teoria do conhecimento, né? Essa expressão aí alemã que nos leva a essa ideia de que o sujeito cognoscente, para que utilize corretamente aí da sua capacidade intelectual, da sua capacidade cognoscente, ele precisa de um conjunto de regramentos mínimos para que não divague, né? Para que seus sentimentos e suas impressões e opiniões não impactem de forma demasiada naquilo que de fato é o sentido do texto. É uma fenomenologia da existência e da compreensão existencial, sem dúvida, né? O que é um processo de terapia na psicologia, né? O que é a psicanálise? O que são todos esses momentos, se não momentos de autointerpretação? E o que a gente está fazendo o tempo todo, se não é interpretarmos uns aos outros, né? Será que eles estão gostando do conteúdo? Será que a aula dessa metodologia está agradando? Né? Será que a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar presencialmente em alguma outra oportunidade? Então, nós estamos o tempo inteiro nos interpretando. Será que gostou? Será que não gostou? Será que está satisfeito? Será que não está? O ato de interpretar é o próprio ato de existir no mundo. E correto também a gente afirmar aí, por fim, que a hermenêutica é esse conjunto aí de sistemas de interpretação simultaneamente recolectivos e iconoclásticos utilizados pelo homem para alcançar o significado subjacente aos mitos e símbolos, ou seja, esses sistemas, eles dialogam. Esses sistemas de interpretação, eles não podem existir isoladamente. E eles trazem símbolos e eles têm representações muito próprias. E nós a utilizaremos para desvendar a realidade do mundo em que estamos inseridos, do mundo da cultura em que estamos inseridos, dando sentido aí às representações, ao imaginário, né, desvendando mitos e símbolos. Portanto, pessoal, nada estaremos fazendo ao estudar hermenêutica
que não seja tentar descascar a realidade. Eu gosto muito dessa imagem aí da alcachova, né? Que a gente vai, se a gente for tirando pedaço por pedaço, folha a folha, até chegar ao miolo, essa seria a atividade do intérprete, tentar tirar toda essa folhagem para tentar descobrir o que está no âmago, na essência, na origem, no que é de mais representativo do objeto que está sendo estudado. Agora, nós precisamos entender que tipo de hermenêutica que nós estaremos dispostos a utilizar. Se nós estamos ligados a uma hermenêutica técnica, ou seja, a hermenêutica positivista, a hermenêutica que tem origem lá, a hermenêutica jurídica, né, que tem sua origem, seu desenvolvimento de forma mais plena no século XIX, especialmente a partir do Código de Napoleão, ou se nós estaremos lidando com a hermenêutica filosófica, essa hermenêutica de cunho pós-positivista, né, que vai ter aí o seu pico de desenvolvimento, especialmente após 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Como nós vivemos um momento de ruptura epistemológica, de crise epistemológica, nós não temos um paradigma vigente, o positivismo e o pós-positivismo jurídico convivem diariamente, nós, portanto, podemos optar pelo uso da hermenêutica que melhor atenda à necessidade interpretativa que nós temos para a solução do caso concreto. Nós só precisamos entender a diferença de cada uma delas para que a gente possa ser fiel, né, àquele paradigma que melhor se adequa a essa solução do caso. Então, se a gente está num contexto de positivismo jurídico e desejamos utilizar uma hermenêutica técnica, nós temos que saber que essa hermenêutica é a hermenêutica que acredita em métodos interpretativos rígidos, que têm características próprias, formais, e que a partir desses métodos a gente consegue fazer uma perfeita subsunção. Está aqui o caso concreto, está aqui a lei, está aqui o princípio, está aqui a jurisprudência, eu aplico e resolvo o caso. Então, existe uma ideia de uma metodologia perfeitamente aplicável a cada caso concreto. É uma hermenêutica que ainda acredita numa ideia de neutralidade, isso lá no século XIX. A partir do século XX, não falaremos mais em neutralidade. Freud destrói essa ideia de neutralidade com a sua teoria psicanalítica, mas a gente vai falar sobre a busca de uma imparcialidade, esse intérprete que age de acordo com a finalidade da norma, a finalidade do caso. É uma hermenêutica objetiva, ela acredita que esses métodos são, portanto, imparciais, não há interesses ideológicos, não há questões de ordem política que os sustentam, existe apenas a racionalidade que sustenta o método ao caso adequado. É uma hermenêutica científica, acredita nessa ideia de ciência, né, muito próxima ali ao cientificismo, né, que é aquela teoria, aquela ideia que acredita que a ciência é capaz de resolver todos os problemas, a ciência, ela tem solução para tudo. O futuro do conhecimento científico é a promoção da ordem, do progresso, bem típica do positivismo. Então, a gente acredita nessa ideia de uma hermenêutica científica que promove essa harmonização ao direito, e tudo isso é o contrário do que nos propõe a hermenêutica filosófica, a hermenêutica do raciocínio jurídico pós-1945. Ela não é uma hermenêutica que está acreditando que existe um método adequado para cada caso, que é cara crachá, está aqui o caso, está aqui a norma, uma perfeita subsunção de forma alguma. É uma hermenêutica ligada à ideia de sentido, né? Qual é o sentido dessa existência, desse caso? Cada caso vai ser analisado como se fosse o único que existisse no mundo. Por mais que sejam semelhantes, eu não posso acreditar que o mesmo método se aplica perfeitamente a qualquer situação, porque cada um deles estará com um sentido diferente, são sujeitos diferentes. Por isso que não é uma hermenêutica que se propõe imparcial, mas é uma hermenêutica que valoriza a ideia de subjetividades. Esse sujeito que interpreta não é neutro, esse sujeito que interpreta tem uma história, tem preconceitos, tem pré-noções.
ao interpretar, ele leva muito de si ao caso, por mais que desejasse manter uma distância. A ideia é que a distância precisará ser segura, mas esse sujeito sempre estará imiscuído a essa escolha interpretativa que foi realizada. Por isso, ela não acredita nessa objetividade. Essa hermenêutica filosófica, ela acredita nos interesses. Existe ali uma ideologia, existem ali questões de ordem política que vão interferir diretamente na análise do caso. O posicionamento ideológico do intérprete impacta, sim, no resultado final da sua análise. E por isso ela não se diz científica, mas sim historicizada, né? O contexto é que vai fazer toda a diferença para a compreensão do caso concreto. Então, ambas as escolas... Ai, gente, desculpa. Ambas as hermenêuticas estão em uso e caberá a nós, intérpretes, né, descobrirmos aí qual será a mais adequada para o caso concreto. Falando um pouco sobre os filósofos da hermenêutica, né, nós vamos pensar o seguinte, retomando o que a gente falou na aula de ontem, né, nós vamos ter aí uma reforma protestante que vai resgatar esse conteúdo da hermenêutica, mas essa hermenêutica ela é vista como um conteúdo própria de teólogos, própria de copistas, própria de estudiosos da Bíblia, né? Seja no sentido católico apostólico romano, seja no contexto do protestantismo. Então, essa figura aqui, esse cara, esse sujeito, é o grande responsável por, em pleno século XXI, às vésperas do ano de 2021, nós estarmos estudando a hermenêutica no contexto jurídico, e nós estudarmos a hermenêutica nos mais diversos, nas mais diversas áreas da ciência. Porque o Schleiermacher, né, que é considerado o pai da hermenêutica moderna, ele é o sujeito que tem a brilhante ideia de pensar o seguinte, ora, se a hermenêutica é um conjunto de métodos, é uma perfeita reunião aí de sistemas de interpretação que nos permitem bem interpretar a Bíblia, e se a Bíblia é um texto escrito, o que é que me impede de estar utilizando esse conjunto de conhecimentos sobre interpretação para outros livros, para outros escritos? E é a partir daí que a hermenêutica passa a ser compreendida como ela é compreendida hoje, como essa arte da compreensão, essa arte da interpretação, que não serve apenas ao estudo da Bíblia, mas de todo e qualquer texto escrito que possa ser alvo da interpretação. Então, Schleiermacher promove essa generalização do uso da hermenêutica. E a leitura, o grande foco aí do Schleiermacher é uma ideia de que nós devemos, a forma mais adequada para nós realizarmos essa interpretação seria, portanto, por meio da psicologicização. O método que ele nos propõe é o da interpretação psicológica. O que é interpretação psicológica? É o abandono da interpretação gramatical, da interpretação literal, e a gente buscar, portanto, uma interpretação em que eu levo em consideração quem é o autor. Eu percebo de forma muito clara que o resultado, o livro, a doutrina, a lei que eu tenho em mãos, ela foi produzida por alguém. E se eu quero compreender bem esse conteúdo, eu preciso descobrir quem é esse alguém. Então, o método que o Schleiermacher nos propõe é de tentar recriar a mente do autor de acordo com os influxos sociais que marcaram a sua existência. Né? Psicologicizar é esse esforço de ir além dessa linguagem. Vamos procurar as intenções do autor, vamos procurar os processos mentais, né, que lhe foram influentes. A hermenêutica deixa de ser, portanto, um campo da teologia, somente do direito ou da literatura, e ela passa, portanto, a ser concebida como essa arte de interpretação de toda uma expressão linguística. Em pleno século XXI, nós ainda temos na nossa sociedade inúmeras pessoas que têm a lei
como sendo um instrumento sempre benéfico, né? Na nossa sociedade é muito comum esse tipo de expressão. Ah, a gente não resolveu esse problema ainda porque não tem uma lei, deviam fazer uma lei. Então, por detrás dessa lei, quais são as intenções? Por que algumas legislações conseguem ser produzidas a toque de caixa? Por que outras demoram décadas, até mesmo séculos, para serem produzidas? E por que aqui algumas questões estão minuciosamente previstas em norma e outras estão em caráter bastante genérico, muitas vezes até dependendo de uma norma posterior que as complemente e lhe consiga trazer um sentido de eficácia, né, de aplicabilidade plena. Então, Schleiermacher, ele nos ajuda a divagar sobre essas questões, nos permitindo, portanto, uma interpretação muito mais profunda. Então, eu me deparo ali com a obra de um autor que defende, por exemplo, o direito como um dos principais instrumentos de harmonização social, de vida em plenitude, e eu me pergunto por que será que ele acredita no direito como esse instrumento pacificador? Ao passo que eu posso me deparar com um outro autor que acredita no direito como instrumento de alienação, que acredita no direito como instrumento de manutenção dessas classes mais pobres, menos favorecidas, em posição permanentemente inferior às classes superiores, porque essa lei não vem para libertar, muito pelo contrário, ela vem para manter um caráter de submissão. Então, são visões completamente diferentes. O que será que esses autores têm na sua história de vida, na sua infância, na sua adolescência, nas suas escolhas políticas, nas suas ideologias, que os fazem pensar de forma tão diferente? Nada pior do que uma frase, uma colocação fora do contexto, né? A gente falou um pouco sobre isso ontem à noite. Então, você imaginar, por exemplo, que alguém que quer defender uma determinada posição jurídica se utiliza de uma frase solta de um autor que, na verdade, é diametralmente oposta àquela posição. Foi somente aquela frase sem contexto que fez parecer que havia ali uma concordância. Então, Schleiermacher é fundamental para que a gente possa repensar a nossa atitude diante das leituras jurídicas e não jurídicas que nós fazemos. É de extrema importância conhecer a biografia, os autores, quem é a cabeça, quem são as cabeças pensantes por trás daquilo que nos é apresentado como um material pronto, né, impresso. O Dilthey, gente, ele vai nos trazer também uma outra ajuda para esse processo de interpretação, porque ele nos traz, né, ao contrário aí do Schleiermacher, que está preocupado com o autor, a vida do autor, a psicologia deste autor, o Dilthey está preocupado com a história, com o contexto. Então, a experiência concreta faz toda a diferença, né? Eu preciso conhecer o contexto, em que momento histórico aquilo aconteceu, o que é que se deu no passado, né? O que é que cerca aquela experiência. Então, Dilthey, portanto, nos lembra que na atividade jurídica é de extrema importância que nós conheçamos o histórico, que nós entendamos qual é a origem dessa norma, seja ela principiológica, seja ela legal, seja ela jurisprudencial, para que a interpretação e a aplicação do direito seja a mais adequada, seja a ideal. O que é que essa norma jurídica, a história dela me revela, né? Eu sou professora também de direito urbanístico. A gente vê ali em 2001 um marco legal maravilhoso para o direito urbanístico brasileiro, que é o Estatuto da Cidade, finalmente, né? Uma legislação que esperou mais de 20 anos para sair das gavetas aí do legislativo. Então, por que razão, naquele momento histórico, a situação foi ideal para que nós finalmente tivéssemos a edição dessa norma? Ou foi coincidência, ou é fruto do acaso? Então, certamente que não é. Então, a busca por esse conhecimento histórico nos ajuda, inclusive, para que a gente possa perceber se a norma, de fato, se propõe aos benefícios, né, que se diz garantir, ou se, na verdade, ela é fruto de algum contexto que dotado de subjetividades que vão gerar um resultado diametralmente oposto àquelas propostas. Heidegger vai nos trazer a ideia de uma hermenêutica ontológica existencial,
Então, nós vamos pensar aí que a hermenêutica, ela não está inserida dentro de um quadro gnoseológico, ou seja, ela não é somente uma questão de ordem metodológica, não é só um conjunto de métodos, mas é um próprio prolongamento da existência humana. Compreender, interpretar é uma forma de estar no mundo. Isso é muito comum, né? Quando a gente se propõe, por exemplo, na adolescência, às vezes quando a gente não é uma adolescente tão maduro assim, normalmente a maioria de nós não somos, a gente se propõe a uma leitura muito densa, né? Com um conteúdo filosófico mais profundo, ou a gente tende a abandonar, ou achar que é besteira, ou que é chato e deixa para lá. E às vezes a gente reencontra aquele autor, aquela obra, numa vivência mais madura, numa outra oportunidade, e a gente chega a se emocionar, e a gente não consegue largar. Por quê? Porque esse eu que sou hoje não era o eu lá dos 15 anos, eu sou uma outra pessoa, e a minha forma de interpretar o texto representa, é fruto da minha forma de existir, de como eu vivo, de como eu estou no mundo. É por isso que é difícil indicar leitura, né? Eu acho super difícil presentear alguém com livro, porque a minha experiência me fez ter nesse livro alegria, satisfação, é uma ótima leitura. Para outra pessoa, em determinado momento em que ela se encontre, talvez a leitura não seja agradável, muito pelo contrário. Então, o Heidegger, ele nos ajuda a perceber que o ser não pode ser definido e não se deixa determinar em seu sentido por outra coisa. O ser é algo derradeiro e último que existe por seu sentido. Então, a interpretação hermenêutica, ela deve levar menos em consideração a relação do intérprete com o outro, e sim a relação do intérprete com ele mesmo, como eu estou no mundo. Eu estou levando os meus preconceitos, as minhas pré-noções, as piores possíveis, eu estou levando meus traumas, meus achismos para a minha atividade prático-profissional, no que diz respeito a uma interpretação jurídica, eu estou deixando levar o meu desequilíbrio, o meu desajuste emocional momentâneo para essa tarefa interpretativa. Heidegger nos ajuda a refletir tudo isso, né? A gente rompe esse dualismo sujeito-objeto, ou seja, a atividade de interpretação é a atividade do intérprete com a obra, do intérprete com a lei, do intérprete com a jurisprudência, e a gente começa a pensar nessa relação em que é a relação do intérprete com ele mesmo, e como esse ele mesmo, como ele existe no mundo, é que a gente, a partir dessa primeira observação, vai conseguir, portanto, desenvolver essa relação com a obra, com o escrito. O homem está sempre superando os limites entre o interior de sua subjetividade e o mundo exterior. Heidegger rompe, assim, o dualismo sujeito-objeto em favor de um fenômeno unitário capaz de contemplar o eu e o mundo, conciliando as diversas dimensões da temporalidade humana, passado, presente e futuro. Né? Tudo isso vai estar dentro aí da atividade hermenêutica. Já o Gadamer vai nos trazer a contribuição de que o círculo hermenêutico é também uma ótima metodologia, preocupação para que a gente possa sair de nós mesmos, das nossas interpretações e irmos ao encontro do texto. Então, eu levo em consideração, o Gadamer vai nos trazer toda essa questão, né? O passado da obra é a minha existência, são as minhas perspectivas do contexto em que estou inserido, que me permite, então, a melhor compreensão desse fenômeno. E eu não conseguirei, portanto, deixar de fora da atividade interpretativa a chamada pré-compreensão. O significado emerge na medida em que o texto e o intérprete se envolvem na dialética de um permanente diálogo, norteado pela compreensão prévia que o sujeito cognoscente já possui do objeto. Então, é a minha pré-compreensão, é o histórico da obra, é o sentido que eu consigo conferir a ela, que vai me permitir fazer a perfeita interpretação. O Paul Ricoeur, ele vai, portanto, problematizar uma questão extremamente importante, principalmente para nós no direito, que é uma preocupação do que está por detrás da linguagem humana, né? Nós precisamos pensar no que não foi dito no texto,
no que não foi expresso de forma clara. Aquilo foi intencional ou não? O fato de não dizer algo também é bastante significativo. O não falar, o não afirmar, pode trazer ali uma grande gama de conceitos e de conclusões que precisam ser levadas em consideração. E o Habermas, né, que é o teórico que a gente mais vai estudar, aqueles que se propõem a fazer mestrado, sabem que Habermas vai ser utilizado na Federal da Paraíba, na Federal do Ceará, na estadual também da Paraíba, dentro dos programas de mestrado, doutorado em Direito, Habermas costuma ser desses todos aqui que a gente está tratando. Permitir que a interpretação ela tenha um potencial emancipador, né? As intenções dos agentes que foram reprimidas, esquecidas, né? Muito ligada à ideia da psicanálise de inconsciência, aquilo que está no texto dito de forma muito clara, muito expressa, não necessariamente pode corresponder àquilo que o autor de fato quis dizer. É preciso todo um trabalho de crítica. Vocês sabem que o Habermas está ligado à teoria crítica do direito, e nós vamos nos perguntar por que as pessoas pensam o que pensam, né? Por que está sendo dito o que está sendo dito? Quais são as intenções? E a preocupação em que a gente possa entender o que está ali errado. E quais são os símbolos, quais são as representações que existem no texto e quais as intenções que o uso desses símbolos e dessas representações tem para a manutenção das relações sociais como se encontram. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Eu deixo algumas indicações de livros, de textos, além do material de leitura que já está disponível para vocês lá no Google Classroom. São artigos que vocês encontram na internet, né? O da Sandra Jataí Pesavento é muito bacana, sobre representação e imaginário. Esse livro do Ricardo Maurício Soares, o capítulo 1 e o 2, ele é muito bacana, é um livro muito bom de hermenêutica, eu sempre gosto de indicar, e eu espero que vocês tenham gostado da aula, e vocês vão agora fazer uma atividade, tá certo? Nessa atividade, eu peço que vocês identifiquem qual é o autor que está presente na interpretação que foi realizada pelo judiciário. Só quero que você me diga se a interpretação foi com base no Dilthey, se a gente, com base não, né, mas se a gente consegue reconhecer ali uma influência da hermenêutica do Dilthey, do Gadamer, do Schleiermacher, enfim, desses autores que a gente acabou de tratar, e que você justifique o porquê, por qual razão que você considera que esse filósofo em específico está sendo o que influenciou, que a gente pode perceber ali a presença na decisão do judiciário. Beleza? Essa é a nossa primeira atividade. Até a próxima aula, à tarde, a gente se encontra novamente, mesmo que de forma assíncrona. Eu reforço para vocês que eu permaneço à disposição no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, para a gente conversar e debater mais sobre o assunto, tá bom? Abraços e até mais.